Muito bom dia, igreja! Graças a Deus nós estamos aqui, não é verdade? Gostei muito do que o pastor Carlos falou, dentre tantas coisas que ele disse aqui, mas que nós não vamos sair daqui da mesma forma como entramos. Com Deus é assim. Não é somente uma questão da palavra, da mensagem pregada, embora seja absolutamente importante, mas é o conjunto, você entende? É o louvor, é a presença de Deus. Tudo isso vai mexendo conosco e vai trabalhando no nosso espírito, principalmente, porque o espírito, o nosso homem interior, é a fonte de todas as coisas. É a fonte de vida para o nosso corpo, para a nossa alma, para a nossa mente. É um espírito vivo influencia tudo no entorno. Você está comigo nessa manhã? Que legal. O pastor Hélio continua sobre 2 rodas, meu irmão. Demora mais para voltar. Estou brincando. Mas ele está participando do Remir, né? Aqui está acontecendo. Não é o Remir jovem que vai acontecer semana que vem. É o Remir também não é dos velhinhos, não. Mas é o Remir lá de Mato Grosso. Ele está longe. Foi convidado a pregar, está lá junto, né? Então ele está voltando já daqui a pouco. Terça-feira ele já deve estar retornando. Muito bem, queridos. Olha, Deus tem algo para falar conosco nessa manhã. Eu espero que vocês tenham o teu coração aberto, né? Porque muitas vezes nós olhamos para trás e não queremos lembrar das coisas do passado. Queremos deixar quietos, mas nesta manhã eu quero trazer uma mensagem para justamente você valorizar o lugar da sua origem. Não importa de onde você veio, não importa de onde, né, o lugar em si, não é só o lugar, né, mas também o contexto familiar que você nasceu, aonde você veio, da onde você começou a sua jornada com Deus. Todos nós aqui sabemos, eu também, da onde Deus nos salvou, Deus nos resgatou, Deus nos puxou, não é verdade? Minha família sempre foi uma família bem unida e tal, mas muitas situações acontecendo. Família de gente, muita gente, né, cara? Aí você acaba ficando assim, né, meio que uma reunião de netos, de primos, era um mundo meu Deus do céu, muita gente. Não sei se acontecia isso com você também, né? Minha esposa, filha da coluna do meio, né? Então não era nem primogênita, nem também a caçulinha. Então ficava, querido, não sei o lugar de onde você veio, o contexto da sua origem. Só sei que foi a origem escolhida por Deus, né? E eu te convido a ir lá no texto de Lucas. Saiu pequenininho aí, mas dá para enxergar. Lucas capítulo 4, a partir do verso 16. Hoje será uma manhã que nós vamos mexer um pouquinho na Bíblia. E você que está na internet também, seja bem-vindo a pegar a sua Bíblia física. E diz lá o texto a partir de Lucas capítulo 4, verso 16. Indo para Nazaré, onde foi criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. A palavra aqui está falando a respeito de Jesus. Para aqui um instantinho, deixa eu só te contextualizar. Jesus já tinha sido batizado por João Batista. Jesus já tinha começado a sua missão, já tinha começado a falar, ensinar, pregar o Evangelho. Jesus já tinha até feito vários milagres, prodígios, algumas maravilhas. Jesus já tinha curado enfermos, liberto alguns demônios, né, pessoas de demônios. Jesus já tinha até promovido a multiplicação dos pães e dos peixes e também andado sobre as águas, aquietado a tempestade. E, de repente, aparece nos evangelhos, como em Lucas capítulo 4, como em Mateus capítulo 13, Marcos 6, que ele retorna para Nazaré. Ele retorna para a sua cidade, onde ele não nasceu, ele nasceu em Belém, mas aonde ele foi criado. E aqui diz que, indo para Nazaré, aonde fora criado, ele entrou num sábado, na sinagoga, sendo o seu costume. Olha só, Jesus tinha o costume de ir para as sinagogas ouvir e tratar da palavra de Deus. Que esse também seja sempre o nosso costume, não é verdade?
você que está na internet, que esse seja o seu costume também, de vir para a casa onde as pessoas se reuniam para louvar e aprender mais de Deus. E no versículo 17 fala que então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Você imagina a cena. Jesus está ali, na sinagoga, onde tantas vezes, semanalmente, no mínimo, ele estava lá presente, ouvindo a palavra do sacerdote local. E, de repente, ele é convidado para dar uma palavra. E pega um livro, ele abre Isaías e lê justamente uma parte de Isaías, que está lá o texto, Isaías capítulo 61, versículos 1 e 2, esse texto bíblico está lá. O profeta Isaías falando a respeito dele mesmo. E ele vai e anuncia-se para as pessoas que estavam ali. Tendo fechado o livro, versículo 20, devolveu-lhe ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. O que ele vai dizer? Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Pronto. Confusão generalizada. Nós estamos falando de uma situação que ele estava ali diante de pessoas que já o conheciam há muito tempo, mas o conheciam de uma forma natural, conheciam de uma forma próxima. O pessoal jogava, brincava com ele e tal, andava, conversava. Mas, de repente, ele chega, ele lê o texto de Isaías, capítulo 61, para nós, na Bíblia, não nos pergaminhos, mas versículo 1 e 2, e ele se declara: hoje se cumpriu o que está escrito. Versículo 22. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graças que lhe saíam dos lábios, e perguntaram: não é esse o filho de José? Disse-lhe Jesus: sem dúvida, citar-me-eis em este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faz também aqui na tua terra. E prosseguiu: de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra, e nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Serepta, de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram-no da cidade, e levaram até o cimo do monte, sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Queridos, Jesus estava numa situação que ele estava ali se apresentando, mas ao mesmo tempo uma situação de confronto interno, As pessoas que estavam acostumadas a vê-lo, a conhecê-lo, estavam conhecendo um novo discurso, uma nova pessoa. Antes de avançar, eu vou contextualizar um pouquinho você sobre Nazaré. Nazaré não era uma cidade grande. Como acabamos de ler aqui, que pegaram ele e queriam jogar ele de cima do monte. E eu já fui lá. Tive a oportunidade de ir, e é alto mesmo. Nazaré ficava a 400 metros, mais ou menos, acima do nível do mar. Era uma cidade, não era nem uma cidade, era uma aldeia. Era pequeno. Era uma aldeia em que moravam, segundo registros arqueológicos, entre 150 e 200 pessoas, aproximadamente. Então, não era um lugar proeminente. Não era um lugar de passagem, não era um lugar de rota comercial, não era um lugar em que os romanos valorizaram no início. Não era.
Era um lugar, sabe, meio à margem assim de toda a região da Galileia. Mas foi o lugar que Deus escolheu. Jesus não nasceu num centro comercial, Jesus não nasceu no centro das cidades, Jesus não nasceu em Jerusalém, que era a principal cidade. Jesus nasceu em Belém, mas a partir de um casal de pessoas que moravam em Nazaré. Deus olhou para Nazaré. Da onde você veio? Deus olhou para você aonde você estava. Deus olhou para você lá, naquele lugar. Talvez num lugar de grande confusão, de grande rebuliço, né? Um lugar que as pessoas olham assim, como? Mas como pode sair, né? Como alguém pode, né, vir coisa boa daí? Chegaram a dizer isso, né, a respeito de Jesus. Filipe, quando encontrou Natanael, por exemplo, né, disse-lhe: achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei e a quem me referencia, né, o Jesus, o Nazareno, filho de José. E perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? E aí Filipe devolveu, né? Vem ver. Isso está lá em João, no capítulo 1, versículo 46 e 47. E Natanael era um homem estudioso, ele seguia o judaísmo com rigor, ele era um homem que procurava, não somente à toa, que no versículo seguinte, Jesus, quando olha para Natanael, ele olha: eis um verdadeiro israelita, em que não há dolo. Então, Nazaré era uma aldeia pequena, era uma aldeia pouco relevante, mas que Deus escolheu aquele lugar para ser o local onde Jesus seria criado. Ele cresceria, ele ganharia ali a maturidade dele, e não somente isso, ele estaria lidando agora com as pessoas que ele sempre conheceu. Querido, você já esteve numa cidade pequena? Meus pais, há 25 anos atrás, eles se mudaram, saíram aqui do Rio de Janeiro, foram para o interior do estado, para uma cidade que não passa de 17 mil habitantes. Estou falando de 17 mil habitantes. E quando chegamos lá, né, era uma característica que nós reparávamos, é que as pessoas ainda penduravam, sabe, as compras nas cadernetas das lojas e tal. Você ia lá, não tinha dinheiro, não tinha como pagar. Não, pode vir, eu anoto aqui, vai. Você já passou por isso? Hoje está cada vez mais raro esse negócio, né? Mas hoje tem Pix. Mas naquele tempo ainda era assim. Imagina numa aldeia com 200, 150 pessoas, todo mundo conhece a vida de todo mundo. Eu tenho uma avó que já morou numa vila. Ou você mora ou já morou numa vila? Na vila todo mundo sabe de tudo. É ou não é? Você coloca a chave na porta para sair de casa, já tem sempre alguém. Oi, já vai, bom dia. Compra uma bicicleta nova, não vou nem falar o carro. Opa, trocou de bicicleta. Todo mundo sabe da vida de todo mundo. Quer receber uma encomenda, já avisa do lado. Pode botar na porta do lado, que você vai chegar. Assim era Nazaré. Mas, ao mesmo tempo, não era uma cidade proeminente, era uma cidade em que a sua população, ela não era muito bem vista do contexto religioso, não era. Por isso, Natanael chega: vem cá, pode sair alguma coisa boa de lá? E aí Filipe disse: vem e vê. Talvez você tenha sido convidado para ver a igreja, né? Pode ter alguma coisa boa lá, além de dar o dízimo para o pastor? Não é assim que você ouviu, de repente? Vem e vê. E você veio, viu, conferiu, encontrou aquele que é o nosso Redentor, aquele que é o nosso Salvador. E aí você descobre que você não é nada e que Ele é tudo, não é verdade? E Ele quer ser o teu tudo sempre. É maravilhoso isso. Então, foi em Nazaré que o anjo Gabriel chegou e anunciou para Maria, dizendo para ela: olha, você será mãe do Filho de Deus. Querido, quem era Nazaré? Quem era Maria? Quem era José? Deus valoriza corações tementes. Deus valoriza corações que o considerem e levam Deus a sério. Corações sinceros.
Havia em Jerusalém muitos homens, muitas famílias que seguiam a doutrina, seguiam com rigor aquilo que sempre aprenderam da lei. Mas Deus enxerga corações. Deus enxerga corações. Deus enxerga corações. Você está aí? Você está aí na internet, onde você estiver, você está aqui também escondidinho. Deus está enxergando o teu coração. Talvez você não se considere capaz de ajudar ou trabalhar em nada, né? Tal, mas Deus tem um chamado para a sua vida. Deus tem algo para você se envolver, seja aqui na igreja, seja no ministério, seja em algum lugar. Deus tem algo para você. Deus toca, Deus fala com Maria, né? Uma jovem, uma mulher bem jovem, e ela aceita, ela recebe e ela acaba assumindo essa grande missão de se tornar mãe do Redentor de toda a humanidade. Então, Jesus viveu lá aproximadamente 30 anos, querido. Foi lá, então, que ele atingiu a maioridade, ensinou na sinagoga, aprendeu também e também experimentou a rejeição por parte do povo. Jesus teve que lidar com certos sentimentos. Jesus teve que lidar com certas circunstâncias. Imagine você, né? Ele já estava passando por situações em que antes ele sempre dizia, olha, ao pregar, ao ensinar, ao fazer um milagre, ao curar um enfermo, ele sempre falava, olha, não vai, mas não comenta com ninguém. Foi assim, por exemplo, com o paralítico do tanque de Betesda. Foi também com uns demoniados, até os demônios ele falou, olha, não fala com ninguém, porque os demônios sabiam quem ele era. Então, foi o local também, Nazaré, escolhido por Deus para ele crescer e desenvolver-se como filho do homem. Esta aldeia foi a base do seu ministério, da sua missão. Então, para o céu tinha importância, concorda comigo? O telescópio Hubble do céu estava olhando para a terra, mas com foco em Nazaré, uma aldeia que nem os judeus consideravam, mas o telescópio Hubble está lá. Meu irmão, você pode estar jogado lá longe. O telescópio Hubble de Deus, ele te persegue, ele te alcança, ele te enxerga. Ajusta o foco, porque o Espírito de Deus, ele passa por toda a terra à procura, à busca de corações que o temem, corações suscetíveis à sua palavra, à sua semeadura, corações em que a palavra sendo semeada, ele sabe que vai frutificar a 30, 60, 100, 200, a 1000 por um. É assim. Nazaré também era uma cidade desconsiderada, mas com Jesus, ela entrou no mapa, meu irmão. E você está aqui hoje também. E por sua causa também, talvez a sua família também vai entrar no mapa do céu. A sua família vai entrar no contexto do divino. A sua família vai ser olhada, vai ser trabalhada e vai ser edificada pela palavra de Deus. Cada um de nós tem uma história. Cada um de nós tem um contexto de vida, né? Quando nós olhamos para trás, talvez você tenha tido uma família maravilhosa, um berço evangélico também, baseado na Bíblia e tal, mas sempre Deus faz melhor, não é verdade? Talvez você tenha uma família como a minha, família boa, tranquila, mas vazia de Deus. Agora não, nós estamos cheios de Deus. E eu vou te falar, quanto mais cheio, mais preparado você está, mais fortalecido você estará para lidar com as circunstâncias dessa vida e dessa terra. Jesus, depois de ter passado por tantas situações já ter sido confrontado pelos doutos da lei, né, pelos fariseus, pelos saduceus, vivido algumas rejeições, ele retorna para a sua base, ele retorna para Nazaré. E ali ele passa por um momento de rejeição daqueles que ele mais amava. Ali ele encontrou irmãos, ali ele encontrou irmãs naturais, ali ele encontrou primos, tal, e encontrou todo mundo
mundo, todos os seus colegas, aquele pessoal que jogava bola, jogava bolinha de gude e tal. Todos aqueles que davam um tapinha nas costas gostavam de estar com ele. De repente, opa, que isso? Blasfêmia, que blasfêmia é essa? Jesus está dizendo que você é filho do Altíssimo. Jesus teve que lidar com isso. Você já teve que lidar com um momento de rejeição na sua vida? De você chegar num lugar assim, de repente no seu trabalho, você foi escalado, pastor Carlinhos aqui orou por trabalho hoje, hein? Quem recebeu aí? Novos postos, novos cargos, novos empregos. Aí você chega lá num novo cargo, vai conversar com a equipe, mas estava tão bom, porque nós não queríamos você. E é todo um trabalho de conquista, todo um trabalho que você tem que fazer de união, né, e tal. Mas você já passou por isso? Das pessoas olharem assim e falar, mas podia ver qualquer um, mas menos você. Nós temos que saber lidar com esse sentimento que às vezes nos pega de surpresa, que é a rejeição. E Jesus soube lidar. Indo lá rapidamente, deixa eu ver se eu coloquei aqui, coloquei em Mateus capítulo 13, versículos 53 a 58, eu vou ler rápido. Também trata justamente desse momento em que ele volta para Nazaré. Tendo Jesus proferido essas parábolas, retirou-se dali. E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam, de onde lhe vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Eles já sabiam e conferiam situações que Jesus realizava, mas estavam em dúvida. Não é esse o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? A família de Jesus era grande, igreja. De onde lhe vem, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Não pôde fazer ali muitos milagres. Eles olhavam para Jesus, sabiam que ele já fazia milagres, acontecia, mas não colaram com ele de coração. Não depositaram nele a fé necessária para que o poder de Deus alcançasse como deveria alcançar aquelas vidas. Você e eu estamos aqui porque agimos pela fé. Embora antes não tivéssemos conhecimento de Deus, ou tivéssemos da nossa própria maneira, cada um de nós aqui aprendeu, ouviu, ou desenhou como seria Deus e como resolvemos nos relacionar com Deus da forma que a gente aprendeu. Mas um dia Jesus nos encontrou e Ele revelou a forma certa, a forma livre, aberta, conectada agora diretamente com o Pai. Mas aquelas pessoas ficavam estagnadas na imagem, na figura de Jesus, do Jesus terreno. Não conseguiram se abrir, transpor o limite e falar, Jesus, uau, você é o Messias? Eu não vou julgá-los, porque imagina, foram 30 anos, irmãos. Imagina, você na sua família, 30 anos, se relacionando ali com seus pais, seu filho, tá? Sua família, meio familiar, de repente, alguém se levanta e é ordenado ao pastoreio, por exemplo. Uau! Você, pastor? Eu te conheço. Queridos, a unção de Deus, quando ela vem e ela sela, ela capacita. Aqueles homens, aquelas mulheres, elas não tinham o Espírito Santo dentro delas. Elas não reconheceram em Jesus a fonte de vida eterna. Mas a partir do momento em que você tem o Espírito Santo, Ele testifica a respeito de todas as coisas na sua vida. Ele testifica. Eu já passei, já conheci situações bem curiosas. Uma delas, eu mesmo estava numa igreja pequena, isso muito tempo atrás. Vamos lá para trás. Fui para uma igreja pequena, tinham 50 pessoas, a igreja foi crescendo. E aí o pastor daquela igreja
se percebeu a necessidade de ter um grupo jovem, pastor Carlos. Não havia um grupo jovem, não havia culto, reuniões jovens, né? Só que eu, de todos aqueles ali, eu era o mais velho. O que você vai pensar? O que eu pensaria? O que eu pensei? Opa, chegou a minha vez de liderar algo, de liderar um grupo, né? Só que voltando 6, 8 meses no tempo, certa reunião, igreja cheia, eu em pé na parede, que lá era assim, né? Enchia a igreja, os jovens levantavam, alguém cutucava no teu ombro, meu irmão, levanta. Ficava no paredão. E me entra um camarada cabeludo até quase a cintura, cheio de tatuagem, brinco nas orelhas. O camarada era surfista. Sabendo da história dele, ele entrou na igreja só porque ele namorava uma moça, era filha de um casal que pertencia à igreja, né, que frequentava a igreja. E os pais chegaram ao ponto daquele namoro que falaram assim: olha, filha, é o seguinte, se você não for para a igreja com esse rapaz não te acompanhar... E aí ela transmitiu o recado, né? O que ele fez? Opa, vou para a igreja. Vamos lá ver qual é. Mas o camarada ficou rabugento naquele culto, ficou assim parado e tal. Não queria estar ali de jeito nenhum. Mas eu no paredão, Deus me toca e fala assim: olha, cola com ele. Cola com ele. Há pessoas que nós precisamos evangelizar dentro da igreja. Amém, queridos? De repente tem alguém aí do seu lado que precisa ser evangelizado. E eu colei com aquele surfista. Só sei que de cada frase, cada 5 palavras que ele falava, 3 eram um palavrão. Doía no ouvido, doía, mas falei, estou seguindo, né? Deus mandou o quê? Cola com ele. E eu ia, né? Ele gostava de surfar lá na prainha, lá embaixo, lá em Grumari, a gente ia, um bom caminho. Sabe o que eu fazia? Pegava as fitas cassete. Sabe as fitas cassete? Alguém sabe o que é isso ainda? Gravava lá, Lagoinha, aqueles louvores. E a gente ia, né, naquele cadetão dele, lá, um cadete, carro antigo. Exaltado. Ia lá. Eu botava aquelas fitinhas já preparando o caminho, né? Chegava na praia, ele ficava lá surfando a onda dele, ficava lá e eu na areia. Mas a gente ia e vinha. 1 hora de carro, conversando sobre a Bíblia, falando sobre Deus, cola com ele. Voltando para o momento em que o pastor resolve, percebe que há um momento de que a liderança precisava estipular um grupo de jovens e tal, não sei o quê. Eis-me aqui, Senhor. Não é verdade? Aí eu te pergunto, quem foi escalado? Quem? O cabeludo tatuado, rapaz. Pronto. O que acontece com o Rodrigo? Fica 1 semana de enxaqueca espiritual. Fiquei aborrecido com Deus, fiz assim, ó, sabe aquele bico? Tipo criança pequena que se joga no chão, a minha mais nova ainda faz isso, fica gritando, berrando, chamando a atenção, não sai dali, você vai pegar no colo, sai! Não é assim? Fiquei 1 semana de enxaqueca com Deus. Falei, Deus, como você faz isso comigo? Estou me sentindo rejeitado por ti mesmo. Poxa vida, já estudei tanto, já estou aqui servindo nessa igreja já tem algum tempo, tal, não sei o que, já conheço todo mundo. Tem momentos da nossa vida que a gente tem que lidar com situações assim. Mas só tem uma coisa para te falar: Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz com cada um de nós. Não era o tempo, não era o meu tempo, era o tempo dele. Até que nessa semana de enxaqueca, na sexta-feira, no 5º dia, meu coração abriu assim um pouquinho, sabe? Um pouquinho, estava fechadinho. Abriu um pouquinho e pronto, Deus entra e faz, e fala. Fala, filho, olha só, eu tenho que trabalhar na vida desse rapaz. É a hora dele. E eu entendi que Deus queria fazer algo na vida dele, que chegou a hora dele. E era importante. Pronto.
No final, no domingo seguinte, no momento de culto, já cheguei para ele, acatei, ele queria ser a primeira pessoa que eu queria falar. Falei, estou contigo, ombro a ombro. O que você precisar, estou aqui contigo. E fiquei mesmo. Fizemos muita coisa juntas, mas ele era o líder. Então, meu irmão, se prepara, você está escondido, quietinho, ninguém está me vendo, estou à vontade, estou aqui tranquilo, de repente Deus te puxa, não é não? E todos vão falar assim, mas que isso, ele? Se prepara, você vai ter que lidar com situações, conquistar pessoas, corações, mas vai ser uma benção, porque se está no plano do céu, se está alinhado com Deus, vai ser uma benção, o resultado é bênção, vai dar certo. E Jesus estava ali numa situação que todos estavam apontando o dedo para ele e falando, mas você, que isso? Quiseram matar ele, queriam jogar ele fora. Marcos capítulo 6, eu não coloquei para vocês, mas lá no versículo 5 também fala, não pôde fazer ali nenhum milagre, senão orar por poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Admirou-se Jesus da incredulidade deles. Jesus se admirou da incredulidade deles. A incredulidade afasta o poder de Deus, não deixa o poder de Deus fazer a obra que precisa ser feita. Não deixe esse espírito maligno da rejeição ocupar o seu coração. Quando você olha para a sua origem, da onde você veio, você pode ter ainda muitos sentimentos relacionados a isso. Você pode ter muitas situações ali, poxa, nem quero nem pensar. Histórias, situações vêm à tua mente, à tua memória, que mexem ainda com você. Mas deixa Deus tratar. E você ainda pode se perguntar, Deus, por que eu passei por tudo aquilo? Por que o Senhor permitiu que eu passasse por tudo aquilo? É tempo de você ser plenamente curado, liberto, livre de tudo isso. Porque se Deus permitiu, Deus sabe e sabia de todas as coisas naquele momento também. Você estava sendo preparado, você estava sendo preparada. Não importa nem coisas que aconteceram com o seu próprio corpo, Deus sabe que a eternidade é tua. Ele te escolheu do jeito que você é, da forma como você veio. Deus te escolheu, mesmo tendo a história que você teve. Deus te escolheu. E o Filho do Homem se apresentando como o Filho de Deus, vindo de Nazaré, era um escândalo para os judeus. Quase isso, era quase um escândalo para os judeus. É de lá que ele veio, que isso? Não criam nele. E Jesus teve que lidar com isso o tempo todo. Não deixar a bola murchar, porque ele tinha uma missão para cumprir. Sabe aqueles momentos que você engole, né, a seco, você paga o preço, porque você sabe que você tem que valorizar mais as pessoas e a obra de Deus na vida delas, do que aquilo que você está recebendo. Não espere sempre tapinhas nas costas, olha, muito legal, vai lá, estou contigo, blá, blá, blá. Nem sempre vai ser assim. Aliás, na maioria das vezes não é assim. Não é? Mas você sabe que tem um Deus que está com as mãos de poder nas tuas costas, assim, te blindando. E vai, eu estou te ungindo, eu vou te dar graça, eu vou te capacitar, eu vou com você. Se Ele está contigo, você precisa de tapinha nas costas? Não precisa. Jesus mesmo, quantas vezes Ele teve que se recarregar, digamos assim, nas suas orações de madrugada, porque o dia tinha sido difícil. Muitos embates, não somente a parte de milagres e prodígios e tal, porque ele fazia isso para chamar muito a atenção da sua mensagem, porque Jesus queria ensinar, trazer o reino para o coração do povo. Mas ele tinha que volta e meia se ocultar, sair, porque estava sendo já perseguido. Isaías 53, versículo 3, falava isso, né? Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Essa
era a figura em que muitos olhavam para Jesus. E o profeta Isaías já tinha apontado isso. Mas olha, João capítulo 6, versículo 37, fala assim, olha, que todo aquele que o Pai me dá, Jesus mesmo dizendo, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Aleluia, esse foi o meu caso um dia, foi o caso da minha família também, da minha esposa, foi o caso de todos nós aqui. Todos o que o Pai deu a Jesus, conduziu a Jesus, Jesus acolheu, apertou a gente assim, né? E jamais, nunca passou pela mente dele, pelo coração dele, lançar fora. Não, eu não vou lançar fora. E eu vou te dizer, mesmo que ele erre, mesmo que ele seja falho, mesmo que ele mesmo tenha me rejeitado no início, eu não vou o rejeitar, eu não vou lançar fora. Então, creia em pessoas que começaram uma jornada com Deus, mas de repente desistiram, continue crendo. Jesus não lançou fora ainda não, nem vai lançar, porque Ele acolhe. Amém, queridos? Esse é o nosso Senhor. Esse é o nosso Senhor. E no Salmo 27, versículo 10, também diz, né? Ainda que me abandonem, pai e mãe, o Senhor me acolherá. Uau! Esse verso é tremendo. Esse verso é tremendo. Eu já tive a oportunidade de conversar com uma pessoa que ela declarou, olha, eu fui rejeitada no ventre da minha mãe. A minha mãe não me queria. O meu pai não me queria. Eu fui assim, produto, resultado de uma gravidez totalmente indesejada. Não é algo que acontece e que você se reprograma, não é? E não, tudo bem, não estávamos esperando aquela coisa toda, mas vamos lá. Não queriam. E ela sabia disso, não sei qual foi a língua, né, que soltou, mas pronto, aquilo virou um poço de rejeição na vida daquela pessoa. Mas esse verso, toda a palavra de Deus é capaz de limpar, é capaz de restaurar, é capaz de renovar, porque mesmo que pai e mãe rejeitem, eu, diz o Senhor, eu acolho, e se eu acolho, a obra dele é perfeita. Meu irmão, nada se compara ao amor que Deus rega no teu coração. É um amor assim incomparável. Um amor que vai além dos pais, do amor dos pais naturais. Eu procuro, sabe, eu amo demais as minhas meninas, né? Janira sabe disso. Procuro estar todo momento com elas, todo momento que eu posso. E sempre que eu posso também, estou lá, palavra de afirmação, né? Tal, aquela coisa toda. Filha, você está linda. Está com o cabelo todo assim, mas filha, você está linda. É assim, né? Porque um coração que é afirmado, reafirmado, regado de amor, de carinho, é um coração que vai sendo fortalecido. Faça isso com seus familiares, faça isso com seus filhos, faça isso com seus pais. Pai, olha, te amo. Fala assim. Não sei se meu pai está me assistindo aí, mas meu pai, por exemplo, vem de uma família que nunca foi dada a tato. Abraço? Né? Abraçar parecia que dava choque. Mas aos poucos fomos quebrando isso, sabe? Porque eu gosto de abraço, eu gosto de abraçar. Falar, pai, vem cá. Uma vez eu abracei uma pessoa, não era o meu pai, não era familiar, não. Abracei uma pessoa que eu percebi, Deus me revelou ali na hora. Abraça ele. Abracei, meu jeitão, né? Abracei. Mas quando eu abracei, abraça mais forte. Pum, peguei e não larguei. A pessoa até ficou assim, né? Estava escorregando, mas eu abracei. E aos poucos eu fui percebendo que aquela pessoa foi mexida, ficou mexida. Porque ela nunca tinha recebido um abraço. Ela nunca tinha recebido assim, sabe, o conforto de um contato, de receber um carinho através daquele abraço. Deus, Ele abraça através de você. Não somente te abraça, mas Ele abraça outros através de você.
Não estou querendo dizer que você vai sair beijando, abraçando todo mundo, não, tá? Cuidado, ó. Cuidado. Mas, você está entendendo o que eu estou dizendo? Mesmo que seus pais tenham te rejeitado, há um poderoso, há um Pai maior que te acolheu. E se Ele te pegou, se Ele te acolheu, jamais Ele vai te rejeitar. Toda fonte de rejeição também vai ser tratada, vai ser sarada, vai ser modificada, vai vir, tudo aquilo que tinha aparência ou era maldição vai virar bênção. E você vai ser uma fonte dessa bênção daqui para frente, porque você venceu em Cristo Jesus. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Olha, 10 horas em ponto, hein? Deus, Ele é maravilhoso. Ele é um Deus que conhece todas as coisas. Ele governa os tempos, Ele governa tudo. O nosso Deus, Ele é Pai. E Ele estava o tempo todo com seu Filho Jesus. Jesus, quando Ele retorna para Nazaré, Ele já sabia o que lhe esperava. Ele já sabia que tipo de situações Ele poderia enfrentar. Mas mesmo assim Ele fez, porque tudo que Ele fazia era por amor. Era por amor e para cumprir também a vontade do seu Pai. No segundo culto eu vou avançar outras coisas que eu não comentei, nem vou comentar aqui nesse primeiro. Mas Jesus, Ele olhava para Nazaré como lugar especial. Não somente por ser um reduto da sua criação, o local onde Ele cresceu, o lugar que Ele foi maturado, mas havia um valor do céu aqui naquele lugar. E Jesus sabia disso. Que você hoje, ao fechar os seus olhos agora, você possa olhar para a sua casa, você possa olhar lá para a sua origem, da onde você veio, da onde você nasceu. E mesmo por mais confusão que tenha tido, mais situações que tenham te marcado, que você possa olhar com os olhos do Pai e agradecer e falar: Senhor, é difícil até mesmo eu agradecer, porque ao ter lembranças eu não consigo enxergar coisas boas lá, mas o Senhor me enxergava lá, o Senhor me enxergava lá. Ah, Pai, como Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és um Deus incomparável. Antes da fundação do mundo, antes da criação de todas as coisas, o Senhor já nos enxergava, o Senhor já nos conhecia. Quantos já se perguntaram: por que, Deus, eu nasci nessa família? Por que, Deus, eu nasci naquele lugar? Por que, Deus, eu estou aqui nesse país? Tudo tem um propósito que é perfeitamente alinhado, detalhadamente desenhado pelo Criador de todas as coisas, inclusive de todos os tempos. Você é especial do jeitinho que você é. Deus te escolheu e vai te usar de uma forma poderosa. Poderosa. Porque tudo que você viveu e passou, hoje, Deus vai fazer ser bênção, não somente para você, mas para outras pessoas. Senhor, nós te adoramos nesta manhã, te agradecemos pela mensagem, pela Tua palavra, te agradecemos pela Tua presença em nós, te agradecemos pelo Senhor, não somente ser Deus, ser Senhor, mas ser Pai também, ser próximo. Te agradecemos por uma obra que começou e a cada dia tem sido aperfeiçoada em nós. Nós te agradecemos, Senhor, pela nossa história, te agradecemos pela nossa origem, por onde viemos, da onde passamos, te agradecemos, porque assim como Jesus contou contigo sempre, nós hoje reconhecemos que mesmo sem te conhecer, o Senhor já olhava para nós. O Senhor já nos guardava, o Senhor já nos preservava, o Senhor já nos considerava separados para Ti. Até o dia do Senhor na nossa vida, quando esse dia chegou,
Os nossos olhos se abriram, mas os seus olhos sempre estiveram abertos na nossa direção. E nós te agradecemos por isso, Pai. Nós te louvamos por esta manhã, uma manhã de tratamento, uma manhã de cura, uma manhã de libertação, uma manhã em que a tua palavra vai continuar trabalhando aí na nossa vida. Nós te louvamos, Senhor, nós te louvamos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, igreja. Amém, queridos.